30 treinos em 30 dias, dia 8. Nós temos aqui mais 3 tipos de rostos. Agora a gente vai finalizar. Esse vai ser o último desafio em que a gente vai falar sobre visagismo. E temos aqui 3 tipos de rostos que são bem diferentes e que muitas vezes nos confundem, tá? Nós temos esse primeiro aqui, ó, que é um tipo de rosto que confunde muito, né? Muitos olham e pensam assim, esse rosto é quadrado. Então, vou fazer aqui a minha linha vertical e horizontal e nós vamos observar que elas são praticamente do mesmo tamanho. Como ela tem a mandíbula angulosa, de primeira a gente pensa, né, que esse rosto é quadrado, mas vocês vão ver que não. Olhando bem direitinho nas regiões que a gente precisa avaliar, depois das nossas linhas vertical e horizontal, a gente tem aqui a linha da mandíbula dela, ó, bem marcada. Vou fazer aqui para que vocês possam ver. Mas é uma mandíbula que mantém essa região inferior reta e aqui a linha da testa também fica bem reta, ó, tá vendo? O pulo do gato do rosto dela tá aqui, ó, exatamente aqui onde eu tô mostrando para vocês agora, tá? Porque a maçã do rosto dela, o zigomático, ela tem uma proeminência para fora, ó, tá? É onde ela vai formar um formato de um hexágono, tá? Que é uma figura geométrica de 6 lados. Isso mesmo. Só que esse tipo de rosto aqui, ele é um hexágono com a base superior e inferior, né? Com bases retas, tá? Então, vocês vão ver que tem um outro tipo de rosto com esse mesmo tipo de formato geométrico, mas muda a base reta. A base não vai ser reta. Então, ó, tá vendo que aqui tem pontas, né? Que é a proeminência do zigomático dela, ou maçã do rosto, tá? E a testa e o queixo são as bases retas. Então, o hexágono de base reta. Esse é um tipo de rosto com essa figura geométrica, ok? Se não ficou claro, eu vou desenhar aqui em cima, ó, o que é um hexágono com base reta, ó. A base superior reta, depois vem a ponta dele, e aí que vem a base inferior reta também. É uma figura de 6 lados, tá? E qual é o melhor tipo de sobrancelhas para esse tipo de rosto? Uma sobrancelha que tenha um arco médio, tá? Arredondado, porque o rosto é curtinho, né? Então, a gente alongando esse arco vai valorizar o olhar. E também evitar linhas retas, porque já que o rosto ele é todo de figura geométrica com linhas retas, né? Então, a gente evita isso. Então, deixa esse arco aí bem bonito e a sobrancelha dela tá impecável, tá muito bonito, por isso que ela tem essa harmonia no rosto dela. Nesse segundo rosto aqui, para a gente descobrir qual é o formato, vamos traçar nossa linha vertical, nossa linha horizontal. E a gente pode observar que elas também são praticamente do mesmo tamanho. Mas esse rosto aqui tem uma tendência a fazer a gente errar, tá? Tem uma tendência a fazer a gente errar para um rosto oval. E não é bem assim um rosto oval, não. Vamos prestar atenção nos detalhes, tá? Ele também é um rosto hexagonal, tá? Também vai formar um hexágono, porém diferente do rosto anterior, ele não forma essa ponta no zigomático, tá? Ele aqui, ele é reto, ele é um rosto reto, ó, observa só, tá vendo o risco? Porém, na parte aqui da mandíbula, ele já forma uma linha lateral, também na testa, afinando. Então, ou seja, tanto o queixo quanto a testa dela formam linhas retas que se afinam, tá? E a lateral do rosto fica reta. Então, vai ser o contrário. Ao invés da base superior e base inferior ser reto, aqui vai ser pontiagudo e as laterais do rosto vai ser reta. Então, aqui a gente também tem um desenho de um rosto hexagonal, porém, as laterais são retas. Para não confundir, eu vou desenhar aqui o que é um hexágono com pontas, tá? E laterais retas. Pontas na parte superior, inferior e laterais retas. Olha só a diferença de figura, tá? E aí agora você olha para o rosto das duas e você percebe que realmente é diferente, que eles seguem realmente essa estrutura geométrica. E qual é o melhor tipo de sobrancelha para esse rosto aqui? Bom, esse também é um rosto bem expressivo, que também tem linhas retas, né? Então, a gente tem que evitar sobrancelhas muito retas, mas nesse caso aqui, a gente evita alongar demais, né? Angular demais o arco. Por quê? Essas pontas que tem na testa e na parte do queixo chamam muita atenção. Então, se a gente colocar uma sobrancelha muito arqueada com a sobrancelha anterior, vai chamar muita atenção para a testa dela, não vai ficar legal, não vai trazer o equilíbrio que a gente quer, tá? A gente faz um arco bem médiozinho, tá? Bem menor e também cuida para que não deixe nenhum tipo de ponta e linha reta nessa sobrancelha. Então, veja só como que eu tô fazendo aqui, ó.
cuidando mais desse arco dela. E se a gente perceber e comparar com a sobrancelha da Gisele, né, que é a nossa primeira modelo, a gente observa que o arco dela tá menor, né? Não é uma sobrancelha tão arqueada como a primeira. E aí coube muito bem porque trouxe uma harmonia para o olhar dela, já que é um rosto cheio de retas e tem uma ponta na testa dela. Então a gente precisa trazer equilíbrio e harmonia para essa região. E o nosso último rosto do nosso desafio é esse rosto aqui que vocês vão pensar que é um triângulo invertido e não é. Vamos traçar aqui nossa linha vertical e lateral, e nós já observamos que ele é sim um pouco alongado, né? E aí vamos observar as estruturas laterais aqui do rosto dela, da mandíbula, da testa, e vamos ver em que desenho que a gente vai chegar. Presta atenção nessa testa dela, como é mais larga do que a parte do queixo dela, né? Então vamos lá. A linha lateral da testa é arredondada, tem uma leve proeminência aqui no zigomático e também a mandíbula e o queixo também são arredondados. O queixo é bem pontiagudo, tá? Ó, olha só a proeminência também da maçã do rosto dela e novamente a testa. E lembra muito quando chega na região aqui da testa, do meio do rosto dela, um coração, tá? Então esse aqui é o famoso rosto formato coração. Deixa eu desenhar aqui bonitinho aqui em cima o formato do coraçãozinho, só pra gente poder deixar tudo bonitinho, que eu tenho toque. Olha só, pessoal, qual é o melhor tipo de sobrancelhas que a gente tem para esse rosto aqui, né? Como em cima é tudo mais arredondado e também é a região maior do rosto dela, pode ver que a testa é maior do que a parte inferior do queixo e mandíbula, a gente chama menos atenção para essa sobrancelha. Pode ficar uma sobrancelha um pouco mais fina e também mais sutil. Se tiver um arco que seja mais sutil, né? E também a gente pode investir um pouquinho na sobrancelha mais puxada para uma sobrancelha mais retinha, sabe? Porque assim a gente equilibra esse monte de linha arredondada que ela tem por todo o rosto dela. Então, aqui sim cabe uma sobrancelha um pouco com linhas retas, mas não muito reta, tá? Quando eu digo sobrancelha reta, não é fazer um retângulo e um triângulo, formato bruto de uma sobrancelha, né? Não é isso. É a gente realizar um arco um pouco menos anguloso, é nisso que eu falo, tá? E investir menos na espessura também. Então, a sobrancelha dela aqui precisa ser mais delicada pra gente trazer equilíbrio, senão a gente não consegue equilibrar todo o rosto dela, ok?